Muito bem, estamos começando mais um estudo bíblico diário. Esse é o episódio de número 17. Estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. E hoje vamos estudar dois versículos. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim, Filipenses, olha aqui, eu já estou com a minha Bíblia, capítulo 2, versículo 3 e 4. A palavra do Senhor diz assim: nada façais por partidarismo, olha lá, ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém? Então Paulo diz aqui, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Humildade, considerando cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Muito bem, vamos estudar apenas esses dois versículos. Bom, como eu comecei ontem aqui no capítulo 2, versículo 1, Paulo fala nesse bloco de versículos, do 1 ao versículo 4, ele fala sobre a importância vital da unidade cristã, ok? Ele fala da importância vital da unidade da igreja. E ontem, inclusive, eu falei aqui com vocês, através do versículo 1 e 2, que a unidade é a base da igreja, é a base de tudo, na verdade. É a base de um casamento, né? É a base de uma equipe. Nada pode ser construído sem unidade, sem uma base de unidade, né? Eu até inclusive falei que no próprio inferno tem unidade. Olha, o próprio diabo e os seus demônios são unidos entre si. Eu falei, né, quando Jesus expulsou o demônio, os fariseus falaram assim, ele expulsa por Beelzebu. Aí ele fala, não, Satanás não expulsa Satanás, eu expulso pelo dedo de Deus. O reino dividido, ele não subsiste. Então, o inferno não está dividido, o inferno está unido. Ok? Ora, se o inferno está unido e a igreja, ela luta contra as portas do inferno, a igreja também tem que estar unida. Amém, irmãos? A igreja tem que estar unida. Então Paulo vai falar da importância dessa unidade. E como tem sido difícil ver essa unidade em tantos lugares, né, gente? Quantas igrejas divididas, né, irmãos divididos entre si. Como é difícil, como é triste você constatar essa realidade, né? A gente usa muito aquela expressão assim, tamo junto, não é isso? Ó, tamo junto e misturado. Mas nem sempre, porque a gente pode estar junto e separado, né? O casal pode estar junto e separado, né? A igreja, os irmãos podem estar juntos, mas separado. Então o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a importância da unidade, irmãos. Para qualquer igreja, para qualquer setor, né? A unidade é a base de tudo, principalmente na igreja. E nós aprendemos aqui que a unidade ela não é produzida por nós, né? A unidade ela é produzida por Deus. Nós não temos capacidade em nós de gerar unidade. Não temos. Só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que vivem em plena unidade pode gerar essa unidade em nós. Aí nós aprendemos aqui ontem sobre os 4 pilares da unidade, né? Nós aprendemos aqui no versículo 2, onde esses 4 pilares apontam para Deus, que gera a unidade, e o quarto aponta para nós, que devemos guardar a unidade. Ou seja, a nossa responsabilidade é guardar a unidade. A gente não gera unidade, não temos condições disso. Só Deus pode gerar, mas nós temos a responsabilidade de guardar a unidade, né? Então ele fala dos 4 pilares, né? Exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito e entranhados afetos e misericórdia. Veja que exortação em Cristo, consolação em amor e comunhão do Espírito fala da Trindade, Deus, né? O Filho, exortação em Cristo, consolação de amor, que é o Pai, porque Deus é amor, e comunhão do Espírito. Ou seja, é o Espírito que nos une. Então, Deus gera a unidade. E a nossa responsabilidade é guardar a unidade. Por isso que ele fala, entranhados, afetos de misericórdia. Entre nós há afeto, né? Sentimento, entranhado porque é profundo nas entranhas, mas é um sentimento que se transforma em misericórdia, em compaixão, em atitude, em atender, em ajudar a dor do outro. Não é um sentimentalismo
poético, é um amor prático, né, irmãos? Então, a unidade se expressa na prática desse amor, né? E tem sido tão raro isso em muitos lugares, né? E Paulo diz no versículo 2, eu só estou recapitulando rapidamente, que quando nós conseguimos manter essa unidade, construir a nossa comunhão, a nossa igreja, em cima dessa base, desses pilares, né? Nós teremos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, o mesmo amor, a mesma alma, ou seja, um só coração batendo. Olha que coisa linda, né? Então essa unidade entre duas pessoas, entre Cristo e a igreja, entre nós, é um coração batendo em todos, né? Então isso fala de harmonia. Tudo isso é produzido por Deus, é produzido pelo Espírito Santo. Por isso que o lugar onde o Espírito Santo reina tem harmonia, tem paz, tem alegria, tem benignidade, tem domínio próprio, né? Porque são frutos do Espírito, né? Agora, um lugar onde o Espírito não reina, tem confusão, tem briga, tem discussão, né? Tem gente chateando, machucando um ao outro. Então nós queremos ser uma igreja edificada nessa unidade. Amém, irmãos? Então entramos agora no versículo 3 e no versículo 4. Vamos lá? Aí, o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui, olha, nada façais por partidarismo ou vanglória. Versículo 3. Mas por humildade. Mas por humildade. Irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui? Olha só, gente, por mais que a gente se esforce para guardar a unidade, para preservar a unidade, né? Por mais que a gente entenda isso, nós temos que ter cuidado, porque há dois perigos dentro do coração do homem que se externaliza e pode e fatalmente acontecer na vida da igreja. São dois perigos contra a unidade de uma igreja, ok? Ele vai falar que nada façais por partidarismo ou por vanglória. Olha que coisa terrível. São dois inimigos que conspiram contra a unidade da igreja. E você que já é de igreja há muito tempo, você que já frequentou várias igrejas, você que conhece, você já deve ter visto aqui isso acontecer. Ou talvez você esteja vendo isso acontecer. Partidarismo dentro da igreja e vanglória. São dois perigos que Paulo alertou aquela igreja. E ele nos alerta hoje também. Né? E é interessante que esses dois perigos estão muito a ver com o ativismo. Com ativismo. Por que ativismo? Ele fala, nada façais. Já reparou que na igreja sempre tem aquelas pessoas que gostam de fazer muito, fazer e quer fazer? Parece que a igreja é uma terapia ocupacional para ela tem que fazer com alguma motivação. Nós temos que fazer, claro. Nós temos que trabalhar 100%, nós temos que servir a Deus, claro, mas qual é a motivação desse trabalho? Qual é a motivação desse serviço? Então, nada façais por partidarismo ou por vanglória. Né? Então, qual é a motivação? E tanto o partidarismo, presta atenção, quanto a vanglória dessas pessoas que só fazem com as motivações erradas, tem algo em comum. Qual é? O orgulho. O orgulho. Aquela visão ampliada de si mesmo, achando que só ele faz melhor, só ela faz melhor, achando que se ela não estiver fazendo ou ele não estiver fazendo, a coisa não sai direito. Né? Isso acontece, orgulho. Então o orgulho é inimigo da unidade. Não é verdade? É o inimigo da unidade. Então Paulo vai dizer que por causa do orgulho do homem, por causa da vaidade do homem, acontecem essas duas coisas se nós não vigiarmos, que é o partidarismo e a vanglória. Né? Então vamos falar primeiro sobre partidarismo. Né? O que é partidarismo? Nada façais por partidarismo, inimigo da unidade da igreja. A igreja de Filipos, ela tinha muitas virtudes, irmãos. A igreja de Filipos, Paulo chega a chamar essa igreja de minha alegria e coroa. Já falei isso aqui, né? Mas essa igreja estava sendo ameaçada, ou seja, a comunhão daquela igreja estava sendo atacada, né? Lembra no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo falou de atitudes eu falei isso aqui na semana retrasada, de pregadores lá em Roma, que estavam pregando o evangelho com ciúmes, pregando o evangelho com inveja,
né? Pensando que pregar o evangelho era um campeonato para alcançar algum prestígio. Lembra que eu falei? Então Paulo falou, olha, eu tô lidando com pessoas aqui que estão pregando o evangelho por ciúmes, por inveja, né? Por competição, achando que isso aqui é um campeonato. Aí Paulo ainda fala, mas eu tô alegre porque pelo menos eles estão pregando a Cristo, né? Paulo fala desse jeito. Mas Paulo vai dizer que esse perigo da competição, do ciúme, também pode afetar internamente a igreja, a unidade da igreja. Por isso que ele usa essa expressão partidarismo. Partidarismo fala de partido, lado A e lado B, não é verdade? Eu estou ajeitando a cadeira aqui para ficar mais perto, para ficar mais fácil aqui, né? Partidarismo é o que, pessoal? É lado A e lado B. Partido A e partido B. É direita e esquerda. Né? Partidarismo é o partido do fulano e o partido do ciclano. Ou seja, eles estavam lutando, mas não estavam juntos. Eles estavam lutando pelo evangelho, mas não estavam lutando juntos. Não é verdade? Cada um estava puxando para um lado. Né? Cada um estava buscando o seu próprio interesse. E a obra de Deus ela não pode avançar dessa maneira. Andarão dois juntos se não houver comum acordo? Diz a Bíblia. Então na igreja você pode ver muita gente junta, mas a igreja não anda. Já reparou que tem igreja que não cresce? Tem igreja que não avança? Tem igreja que entra ano, sai ano, não batiza as mesmas pessoas, 2, 3 pessoas. A igreja não cresce em número de pessoas. A igreja não progride. Já reparou que tem igreja assim? Por quê? As pessoas estão juntas. Mas o fato de estar junto não significa que eles estão unidos. Como é que eu sei que as pessoas realmente estão unidas? Quando elas começam a andar, a se movimentar, entendeu? Por quê? Tá junto, mas não tá unido. Tá junto, mas quando começa a andar, um anda para um lado e o outro anda para o outro. Qual é o resultado? Fica parado, não avança. Então partidarismo na igreja é isso. O partidarismo tem sido na igreja, irmãos, um dos principais motivos da igreja não avançar. Da igreja não crescer, gente. Cada um puxa para um lado. Então Paulo fala, irmãos, nada façais por partidarismo. A obra de Deus não pode avançar dessa maneira. E ao longo da carta aos Filipenses, Paulo vai descrever o que estava acontecendo naquela igreja. Apesar de ser uma igreja abençoada, uma igreja bonita, uma igreja que tinha dado muita alegria para Paulo, mas era uma igreja que estava sendo ameaçada, porque dentro daquela igreja estava tendo partidarismo. E o que... Não sei porque eu estou suando muito. Mas por que... Desculpa. Mas por que quebra-gelo, né? Mas por que estava tendo esse partidarismo? Então Paulo vai descrever em alguns versículos, ainda que lá na frente a gente volte a falar neles, mas Paulo vai descrever aqui o porquê estava acontecendo aquela separação entre os irmãos, aquele tipo de comportamento dentro daquela igreja, daqueles irmãos. Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 21, ele vai falar de líderes que estavam buscando os seus próprios interesses. Olha lá, Filipenses capítulo 2, versículo 21. Ele vai falar aqui de líderes que estavam buscando os seus próprios interesses e não a Cristo. Olha lá, gente. Porque, versículo 20, porque a ninguém tenho igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Olha lá, né? Capítulo 2, versículo 21, ou seja, naquela igreja tinha líderes que estavam buscando os seus próprios interesses, não os interesses de Cristo. Ou seja, eram líderes que eram amantes dos holofotes. Eles não buscavam a glória de Deus, nem a edificação da igreja. Ele buscava os seus próprios interesses. Tem gente assim, irmãos, na igreja? Infelizmente tem. Infelizmente tem, né? Então Paulo vai dizer também o que estava causando aquele partidarismo. Lembrando que o interesse tem que ser comum para todos, amém, irmãos? Tem que ser o que é melhor para todos, não o que é melhor para um ou para o outro, né? No capítulo 3 e no versículo 2, o apóstolo Paulo vai falar também do que estava causando aquele partidarismo na igreja. Isso aqui a gente vê muito hoje também. Ele vai falar ali, olha, acautelai-vos dos cães. Olha, versículo 2. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos dos da falsa circuncisão. Acautelai-vos dos da falsa doutrina. Então havia falsos mestres dentro da igreja, falsos obreiros, que estavam causando partidarismo com o ensino.
Olha, presta atenção que isso aqui é sério, hein? Ou seja, Paulo fala, cuidado, porque aí dentro tem pessoas que estão ensinando coisas contrárias ao que eu ensinei. Tem pessoas que estão ensinando a palavra de maneira equivocada. Por isso que é muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado quem vai dar aula na escola dominical da igreja, quem vai dar aula nos cursos da igreja, porque aquele momento ali é um momento muito importante de ensinar e tem que ser ensinado de maneira correta. Porque se tiver uma pessoa ali com um pensamento contrário ao que é ensinado na igreja como um todo, vai causar o quê? Confusão. E Deus não é Deus de confusão. Não é verdade, irmãos? Então, havia ensinos errados ali dentro da igreja. Ali Paulo fala da falsa circuncisão, porque ali dentro tinha irmãos ensinando que para serem salvos, a pessoa tinha que se circuncidar, igual o judeu se circuncidava. Ou seja, um ensino errado, ou seja, negando a suficiência da fé em Cristo. E infelizmente, olha, isso acontece. Você sabia que às vezes a pessoa ela pode nem estar dando aula na escola dominical, ou nem estar dando aula num determinado curso, mas às vezes numa roda de conversa, numa festa, numa comunhão, surge um papo. Tu viu o que o pastor está ensinando? Mas não é bem assim não, está exagerando. Aí aquele irmão, em vez de dizer amém para o que o pastor está ensinando, ele fala ao contrário e desanima a outra pessoa. Isso acontece ou não acontece, minha gente? E normalmente são pessoas que estão na igreja, em vez de acompanhar os estudos da igreja, o estudo do pastor, o estudo da liderança, está acompanhando estudo, talvez em outros lugares, sem um senso crítico. É claro que a gente pode ouvir, eu ouço vários estudos de vários lugares, de vários pastores, não há nada de errado nisso. O problema é a gente não ter esse filtro para a gente saber reter o que é bom. E às vezes a pessoa ela está na nossa igreja, mas está sendo pastoreada por outro líder, por outro pastor que não está pregando o que realmente a palavra ensina. Então isso é muito perigoso e acaba levando para dentro da igreja, Por isso que nós temos que examinar tudo e reter o que é bom, mas a gente tem que ter esse critério de não deixar se levar por qualquer tipo de ensino. Por isso que é importante estudar a Bíblia como ela é realmente, Então tem que ter cuidado, porque tem pessoas que se infiltram na vida da igreja com outras intenções. Isso causa divisão. Não é verdade, irmãos? Já passou por isso em algum lugar? Já experimentou isso em alguma igreja, em alguma organização religiosa? Isso acontece. Sempre tem aquele que acha que sabe mais. Sempre tem aquele que acha que estuda mais que todo mundo. As pessoas, como as pessoas não estudam, as pessoas acabam parando para ouvir. E ficam admiradas, e quando vê estão sendo levadas por caminhos errados, por ensinos errados. Então isso causa partidarismo na igreja. Forte isso, Outra coisa, Paulo estava falando também que o que estava causando partidarismo naquela igreja eram alguns homens imorais, libertinos, que só se preocupavam com coisas terrenas. Tem gente assim na igreja, sim ou não? Pessoas, talvez nem tão imorais, nem tão libertinas, mas que só se preocupam com coisas terrenas. Paulo vai dizer no versículo 17, olha lá, Filipenses capítulo 3, versículo 17, ele vai dizer aqui, olha, irmãos, sede meus imitadores, capítulo 3, versículo 17, eu estou lendo lá na frente, mas depois a gente vai passar novamente com mais calma aqui. Olha, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo está dizendo, olha, eu tive aí, dei meu exemplo, dei meu testemunho, observe o meu testemunho, sede meus imitadores. Pois muitos andam entre nós. Olha o que Paulo está dizendo aqui, gente. Ou seja, tem gente dentro da igreja, tem gente entre nós, está aqui, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, eu alertava vocês sobre eles. E agora vos digo, até chorando. Paulo chega a falar assim, olha, eu estou chorando porque eu já alertei, eu já avisei e vocês não me deram ouvidos. Agora eu estou falando, eles continuam entre nós. Lembra que eu estou falando do partidarismo, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, é o próprio desejo. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Gente, o que é isso? Paulo está dizendo, irmãos, você está na igreja, mas você não está no céu ainda não. Fica ligado, porque mesmo dentro da igreja vão ter pessoas que eu digo isso chorando, Paulo fala, Pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, ou seja, elas não saem da igreja, elas continuam na igreja.
Mas elas estão ali com o propósito. Sabe qual é o propósito? Tirar você da presença de Deus. Tirar você do caminho do Senhor. Desanimar você. Olha que coisa horrível. É possível isso, pastor? Chorando eu falo para você. É possível. Pastor, como, pastor? Como? Como? É aquela pessoa que chega para você e fala assim: ei, domingo, vamos pra praia. Nada errado ir pra praia. Adoro praia, adoro praia. Mas tem horário para ir, tem horário para voltar. Aí a pessoa vai pra praia, chega na praia e fala assim: ah, tem culto hoje. A outra: não, vamos ficar mais um pouquinho. Vamos ficar mais um pouquinho? Não, para quê? Só uma vez por semana. Isso não tem problema nenhum, não. O pastor não vai achar ruim, não. Aí aquela pessoa vai sendo influenciada. Aí daqui a pouco dá 6 horas, 7 horas, perdeu o culto. Acontece isso? Claro que acontece, pode acontecer. Chega uma pessoa e fala assim, perto da outra, né? Sabe? Poxa, eu tô ouvindo uma música tão legal, a música de um pagodeiro aí, de um sambista aí. Aí outro irmão fala assim: mas irmão, ouvir música do mundo não edifica, não. Não, tem nada a ver, não. Pra que tem nada a ver? Música do mundo, imagina. Tudo é uma bênção, pode ouvir. Aí começa a influenciar o outro. Isso vai causando divisão na igreja. Quanta gente sai da igreja por má influência. Você está entendendo? Isso acontece muito no meio dos jovens, porque os jovens eles querem se identificar com um determinado grupo, eles querem se sentir com liberdade no determinado grupo. Então, ele acaba sendo levado para aquela festinha que não edifica nada, que só tem bebida, que só tem música do mundo. Ele acaba sendo levado, e isso vai causando divisão na igreja, meus irmãos. Isso vai causando divisão na igreja, isso é muito sério. E vai desvirtuando os outros. Paulo estava falando sobre isso. Partidarismo por conta de gente mundana. Que nós tenhamos discernimento sobre isso, amém, meus irmãos? Isso é muito sério. Vigia seu filho, vigia seu jovem, seu adolescente. E vigia você também. Né? Os carnais, eles se encontram, eles se identificam, sabe? Um carnal sempre procura o outro carnal. Um rebelde sempre procura o outro rebelde. Um desanimado sempre procura quem está desanimado. Agora o espiritual sempre procura o espiritual. Não é verdade? Então, cuidado com esse tipo de divisão na igreja. Então Paulo fala que o partidarismo estava acontecendo porque haviam líderes trabalhando para si próprio, para o seu próprio interesse. Havia também falsos ensinos, pessoas ensinando coisas erradas dentro da igreja. Havia também pessoas mundanas querendo dividir os irmãos. Mas aqui Paulo vai falar de uma coisa também terrível que causa partidarismo. Paulo vai falar que havia conflito dentro da igreja, não é? Entre duas líderes importantes. Aqui eu estou falando de 2 irmãos abençoados, tá? Eles não são mundanos, eles não são falsos mestres, eles não estavam buscando, de certa forma, os interesses deles, mas eram pessoas de evidência, de 2 mulheres, uma chamada Evódia e a outra chamada Sintique, que está no versículo 2 do capítulo 4. Olha o que Paulo vai dizer. Eu rogo. Rogar é o quê, pessoal? Rogar é ficar de joelhos. Rogar é implorar. Rogar é você ficar de joelho e implorar assim, pelo amor de Deus. Aí Paulo vai falar, eu rogo a Evódia, capítulo 4, versículo 2. E eu rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Porque Evódia e Sintique eram 2 líderes, 2 mulheres influentes na igreja. 2 mulheres importantes na vida da igreja. Só que elas estavam discutindo entre si acerca de um assunto, às vezes era até um assunto bom. Estavam querendo fazer coisa boa. Um assunto para a igreja, para o reino de Deus, mas elas não estavam concordando num ponto. E aquela discordância entre elas causou divisão. Algumas pessoas ficaram do lado de Evódia e outras do lado de Sintique. Por quê? Elas se identificaram mais com a opinião de uma e com a opinião de outra. Isso é partidarismo, quando não há concordância entre nós. Sabe? Então tem que ter cuidado com isso também, porque tem um tal de não concordo na igreja, o espírito do não concordo. Já ouviu falar? Eu não concordo com isso. Eu não concordo com aquilo. O pastor está lá, fazendo a reunião, ensinando o porquê. Aí termina a reunião, o irmão vai para a porta da igreja, porque na igreja tem o ministério da grade. Eu vou falar no ministério da grade? Toda igreja tem uma grade. A parte fora da igreja é o irmão que fica pendurado na grade.
Ele não entra nem vai lá para fora, ele fica pendurado para pegar alguém, ficar jogando conversa fora, ficar falando coisa que não edifica ou falar o que não concorda. Sempre tem, em vez de ele estar lá dentro para prestar atenção, não. Aí fica o irmão da grade ali falando, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. É um espírito de não concordo. Irmão, ninguém é obrigado, de certa forma, a concordar 100% com tudo. Mas na igreja, para a gente caminhar junto, a gente tem que se esforçar para entender. Para entender a visão, para entender a direção, para entender o porquê estamos fazendo. Não é verdade? Por isso que melhor do que você falar não concordo, é você falar eu não entendo. Olha como é que é diferente. Né? Eu não entendo. Pastor, eu não estou entendendo. Por que isso? Olha, o pastor vai sentar, vai explicar, vai desenhar se for preciso, vai explicar 10 vezes se for preciso. Sabe, eu não entendo. O irmão tem que sentar um com o outro e falar, irmão, eu não estou entendendo como você quer fazer. Por quê? Isso acontece muito em ministério de dança, negócio de dança, é uma bênção. Bem, glória a Deus, dança. Ministério de louvor também acontece muito também, é uma bênção. Mas se não vigiar, irmão, dá briga, dá confusão. Um quer botar uma roupa de uma cor, o outro quer dançar de um jeito, o outro quer fazer um outro tipo de um gesto, o outro quer não sei o quê, daqui a pouco tá uma disputa, tá uma guerra. Não é verdade? Tá o grupo da Evódia e o grupo da Sintique. Aí Paulo fala, por favor, sejam maduros. Para entender, para conversar, nós estamos lutando a mesma guerra, nós estamos lutando contra o mesmo inimigo. Aí é muito interessante porque eu fico imaginando aquela época da Evódia e da Sintique, né? Quando o trabalho era dirigido pela família da Evódia, a família da Sintique não queria participar, não. Acontece isso ou não? Né? Quando a Evódia estava na frente do trabalho, a família da Sintique fala, hoje eu não vou não, porque é a Evódia que vai estar lá. E quando era a família da Sintique, que estava no trabalho, fazendo os trabalhos ali, a família da Evódia falou, eu não vou não, vou ficar em casa. Isso acontece, meus irmãos? Não, não acontece não, só acontece lá no Japão, na China, nem fala em China, né? Acontece. Mas Paulo está falando, por favor, estejam unidos. Estejam unidos, nada de partidarismo. Então, isso aqui é para você observar, vigiar, né? Orar e ficar atento para você não entrar nesse jogo, né? Político dentro da igreja, jogo de interesse. Estamos lutando com o mesmo Senhor, com o mesmo Rei, contra o mesmo inimigo. Temos que nos unir. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, partidarismo. Mas Paulo vai além, ele fala do segundo perigo na vida da igreja. Ele fala de vanglória. Olha, nada façais por partidarismo, ele vai falar, ou vanglória. Esse é o segundo perigo. O que é vanglória, pessoal? Vanglória é buscar glória para si mesmo. Entendeu? Vanglória é buscar glória para si. Né? No grego, vanglória, anota aí, é kenodoxia. Uau, língua estranha, né? Eu sempre dou umas pitadinhas de grego aqui. Vanglória no grego é kenodoxia. Kenodoxia. E detalhe, essa palavra vanglória, kenodoxia, só aparece uma vez no Novo Testamento, você acredita? Uau! Essa palavra vanglória, kenodoxia, só aparece uma vez no Novo Testamento, que é exatamente aqui. Por que será, né? Forte isso, né? É pra gente prestar atenção no que significa. Então, vanglória é buscar glória para si. Tem um significado mais ampliado da kenodoxia, que é inclinação orgulhosa para tomar o lugar de Deus. Uau! Que é isso? Vanglória. Nada façais por partidarismo, nem por vanglória. Ou seja, não faça nada com a inclinação orgulhosa de tomar o lugar de Deus. Isso acontece, irmãos? Não, imagina. Não acontece não. Claro, irmãos, infelizmente, vaidade, orgulho, está no coração do homem. Herança do pecado, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quem foi que quis tomar o lugar de Deus? Fala para mim. Responde para mim aí. Não precisa digitar não, que senão não vai dar tempo. Quem foi que quis tomar o lugar de Deus, que quis ser maior do que Deus, quis ter a glória de Deus? Lúcifer. O diabo. Aí eu te pergunto, irmão, se Lúcifer entrou no céu, não vai entrar na igreja? Se Lúcifer estava lá infiltrado no céu, não vai se infiltrar na igreja? Então, irmão, acorda para a vida. Tem que ter muito cuidado com isso. Cuidado, porque isso aqui é uma mosquinha azul que pode te picar na vaidade.
no ego, no orgulho. E achar que você é o melhor, que você faz melhor, que você canta melhor, que você prega melhor, e que a glória é sua. Tem gente que só fala assim, glória a eu, aleluia eu, louvado seja o nome de eu. Tudo é eu, porque eu faço, porque eu sou, porque eu aconteço, quando eu lidero, quando eu... Irmão, tem muito isso dentro dos irmãos. Isso é vanglória. E detalhe, essa vanglória aqui, além de ter significado, presta atenção, vou chegar bem perto aqui, presta atenção. Essa vanglória aqui não é só você querer só glória para si e tomar a glória de Deus. Além disso, é você desprezar o outro, sabia? Nada façais por vanglória, ou seja, nada façais com a intenção de desprezar o outro. Com altivez, né? Porque tem gente que fala assim, tem gente na igreja que despreza o outro. Porque ele quer reconhecimento só para si, não quer ser, entre aspas, ameaçado, ou não valoriza o potencial do outro, despreza o outro irmão. Despreza. Isso é muito triste, irmãos. O irmão está na igreja se sentir desprezado. Tá certo que tem irmãos que às vezes não entendem. Tem gente que quer cantar, mas é desafinado. Não tem como. Tem que falar, irmão, seja humilde para aprender. Mas tem gente que não é humilde, acha que é afinado. Não é desprezo, gente. Não pode, isso não é realidade. Entendeu? Mas tem gente que sabe louvar, que sabe cantar, que é ensinável, mas tem outras pessoas que se acham mais e desprezam esses irmãos. Acontece, irmão? Não, não acontece não, né? Só lá no Japão que acontece. Aqui no Brasil não acontece não. Mas acontece, infelizmente. Né? Quer reconhecimento, fica olhando só para sua ambição pessoal. Como é triste ver isso nas igrejas, irmãos. E Paulo está confrontando isso. Mas Paulo fala que essa glória, essa fama é vã. Ela é passageira. Essa fama passa rápido. Sabe por quê? Não há nada em oculto que não há de ser revelado. Deixa eu falar mais perto. Não há nada em oculto que há de ser revelado. Deus traz à tona aquilo que, as motivações e as segundas intenções do coração das pessoas. Então esse estudo é muito profundo, é muito sério. Né? Então nada façais por partidarismo e nem por vã glória. Lembrando que tanto partidarismo quanto vanglória tem uma única raiz, é o orgulho. E a palavra diz que o orgulho precede a ruína. Não é verdade, irmãos? Né? O orgulho, tem gente que é orgulhosa e não sabe, sabia? É igual mau hálito. Quem tem mau hálito não sabe que tem. Sabia disso, não? Essa você não sabia, né? Quem tem mau hálito não sabe. Ele não consegue sentir o próprio mau hálito. É igual a pessoa orgulhosa. A pessoa orgulhosa, a vaidade, ela não acredita que é não. Ela acha que é humilde. Não, eu sou humilde, não. Ela não é orgulhosa. Pois é, mas aí em algum momento Deus permite alguma coisa acontecer para quebrar, para quebrantar, para a pessoa ver que ela não é aquela florzinha de Jesus que ela pensava. Então cuidado, meus irmãos. Nada façais por vanglória, nem não entra nessa não. Tenha sensibilidade para saber quando tem alguém que está com um espírito que não é o espírito de unidade. Olha, eu conheço muitas igrejas que não crescem. Eu conheço particularmente igrejas que não crescem, que não avançam por causa de partidarismo dentro da igreja. Por causa disso aqui, ó, é triste de ver, é triste, eu falo isso chorando, mas infelizmente acontece. E o pior, tem pastor que tolera isso. E o pior, tem pastor que para ficar bem fica do lado A e fica do lado B. Em vez de acabar com a panela, em vez de acabar com o problema, tem pastor que quer ficar bem com todo mundo, então ele ainda fortalece ainda mais a divisão dentro da igreja. É verdade ou não é, meus irmãos? Porque não quer perder gente do lado A e não quer perder gente do lado B. Aí nisso que não quer perder ninguém, fica todo mundo lá se engalfinhando, brigando, se degladiando e a igreja não cresce, dando mau testemunho para quem é da comunidade. E a gente não pode reclamar daquilo que a gente tolera. Tolera irmãos na liderança que são divisivos, tolera irmãos na frente de trabalho que não tem unidade com a igreja, tolera irmãos que quando o pastor sai nas costas do pastor, quer dar uma de pastor, quer liderar no lugar do pastor, e o pastor tolera esse tipo de coisa porque não tem coragem de confrontar o espírito divisivo dentro da igreja. Esse sentimento que eu estou passando para você é o sentimento do apóstolo Paulo, escrevendo uma carta na prisão em Roma. Que é isso, minha gente? Paulo estava preocupado com a igreja. Paulo estava preocupado mais com a igreja do que com ele mesmo. Que esse seja o nosso coração também. Que sejamos pela igreja, pela unidade, irmãos. E não pelo partidarismo, pela separação dentro da igreja de Cristo.
Deixa eu respirar um pouco, porque agora eu vou falar de coisa boa. Porque o texto não fica só no versículo 3, né? Ele vai para o versículo 4. Vamos para o versículo 4? Versículo 4, irmãos. Versículo 4. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 4. O que está dizendo aí? Não, versículo 3 ainda, né? Porque a gente tem que terminar. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Diga, humildade. Fala aí, humildade. Fala para você aprender. Vai lá, de novo. Humildade. Não estou ouvindo. De novo. Humildade. Humildade. Temos que fazer com humildade. Irmão, não tem unidade sem humildade. Isso aí é frase, hein, pro Facebook. Ó, não tem unidade, não existe unidade sem humildade. Porque onde não tem humildade, tem orgulho, tem vaidade. Não existe unidade sem humildade. Humildade para aprender, para reconhecer, humildade para saber que não é essa florzinha de Jesus toda que pensa que é. Humildade, irmãos, humildade. Tem muita gente orgulhosa. Humildade é a virtude que promove a unidade da igreja. Humildade é a virtude que promove a unidade. Anota isso aí, unidade é a virtude que promove a unidade. A humildade deve ser... Deixa eu chegar mais perto aqui, você não está entendendo. Presta atenção. A humildade deve ser a principal marca do cristão. A humildade deve ser a principal característica do servo de Deus, porque o nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, ele foi humilde. Ele foi humilde. A Bíblia diz, ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humildade. Humildade. E essa humildade, irmãos, é um estado de consciência em saber que você não é nada, que eu não sou nada. Você sabe a origem da palavra humildade no grego? Eu vou falar outra língua estranha aqui para você, tá? Humildade é tapeinofrosune. Ih, rolou tudo agora. Que é trava-língua, né? É tapeinofrosune. Tapeinofrosune, no grego. No grego, tapeinofrosune. P-H-R-O-S-U-N-E. Tapeinofrosune. Humildade significa senso profundo de insignificância. Uau! Humildade no grego significa senso profundo de insignificância. Uau! O que é isso? E no latim, a palavra humildade, ela é uma derivação da palavra latim que os romos falavam, né? Os romanos falavam latim. É a palavra humus. H-U-M-U-S. Humus. Sabe o que é humus? Terra. Barro. Humildade é a mesma palavra de terra, de barro. Aí junta latim humus com grego tapeinofrosune, senso de profunda insignificância. Barro, terra. Deixa eu te falar, irmão, barro tem valor? Tu vê alguém ali na rua brigando por um pedaço de barro? Tu vê alguém ali brigando porque quer o barro do outro? Barro tá ali, ó. Adubo, barro. Ninguém quer saber, tá jogado. Ei, olha pra mim aqui que você não tá entendendo. Em última análise, nós somos barro. Nós somos barro. Pode cantar bem, pode pregar bem, pode liderar bem, pode achar que é melhor que o outro. É barro. Quem se reconhece assim, como um barro, como uma terra, que ninguém dá valor, não se vê melhor do que ninguém. Não se acha no direito de julgar ninguém. Sabe, de condenar ninguém. Deus está vendo, irmão, a motivação do coração das pessoas na igreja. Sabe, a palavra diz que Deus dá graça para os humildes, mas abate aqueles que são soberbos. Irmãos, que Deus me livre, nos livre de ter um coração assim. Como eu disse, você acha às vezes que não é orgulhoso, mas é. Você acha às vezes que não é
Mas quando não tem tolerância com as pessoas, quando não tem paciência com as pessoas, achando que é melhor que as pessoas porque erraram. Ô irmãos, tem um lugar que tem muita gente que erra dentro da igreja. Se a gente não for humilde para reconhecer nossos erros e não tiver paciência para ajudar o erro dos outros, para ajudar os outros a melhorarem, a gente está no lugar errado. Entende o que eu estou falando? Humildade. É o que Paulo está querendo dizer aqui. Mas esse barro, quando está nas mãos do oleiro, ele se torna um vaso útil para a glória dele. Dá um glória aí, pula da cadeira aí, dá um glória aí. Você é barro, não tem valor, mas nas mãos de Deus você tem valor. A palavra diz que os tesouros Deus colocou dentro de um vaso de barro. Para a glória não ser do barro, para a glória ser dele. Aleluia! Aleluia! Então o que é humildade? Humildade é você ter um conhecimento real de si mesmo. Humildade é você ter um conhecimento real de quem é Deus. E humildade é você ter um conhecimento real de quem é o próximo. Isso é humildade. Amém? Ser humilde é isso. Sem humildade não tem unidade, meus irmãos. Sem humildade não tem unidade dentro da igreja. Que sejamos humildes. Humildes. Na presença do Senhor, a palavra diz, Deus dá graça aos humildes, mas abate os soberbos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Os humilhados serão exaltados. Não queira se exaltar, porque quem quer se exaltar será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Humildade, sabe o que é? É você pedir perdão quando sabe que errou. Quando sabe que falou o que não devia, na hora que não devia, para a pessoa que não precisava ouvir, com aquela força toda que você falou. Peça perdão, reconheça. Chama aquela pessoa para conversar. Não fica mandando indireta no Facebook, indireta no Instagram. Não fica mandando um recadinho, não. Conversa, fala, meu irmão, eu quero ser um com você. Eu estou aqui para te ajudar a ser melhor. Me ajuda a melhorar também. Eu estou aqui para a gente caminhar junto, porque nós vamos morar no mesmo céu. Então me perdoa. E muitas vezes, irmão, a gente está falando de um assunto muito sério, porque o diabo ele é especialista em querer colocar um contra o outro. E muitas brigas, muitas discussões dentro da igreja por causa que as pessoas não vigiam. Então não deixe o orgulho prevalecer no seu coração. Reconheça quem você é em Deus e quem Deus é em você. E Paulo fala aqui, eu não sei se vai dar tempo de terminar, tomara que dê tempo, mas Paulo fala como que essa humildade se manifesta. Versículo 4, aí terminamos o versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vou repetir, não tenha cada um em vista, olha, em vista, não tenha cada um em vista. Ó, fiz igual quase o chacrinha agora, né? Quebra-gelo. Em vista, o que é propriamente seu. Ele fala aqui, senão também cada qual o que é dos outros. Como é que essa humildade se manifesta? Presta atenção. Primeiro, quando nós olhamos para o outro com honra, né? Com honra. Na verdade, eu pulei o final do versículo 3, irmãos, perdão. Mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Eu pulei a parte mais importante aqui, olha. Como é que a humildade se manifesta? Primeiro, quando eu considero o outro superior a mim. Que isso, pastor? Mas eu que sou o líder. Pois é. Mas você tem que considerar o outro superior a você, porque no reino maior não é o que é servido, o maior é aquele que serve. Forte isso, né, gente? Humildade é você honrar o outro como sendo superior a você. E se todo mundo pensasse assim, ia ser maravilhoso, né? Porque eu considero o meu irmão superior a mim, por isso eu o sirvo, eu o honro. Mas ele também me considera superior a ele, então ele me serve e me honra. Então fica um honrando o outro, um abençoando o outro, ninguém se acha melhor do que o outro, muito pelo contrário, acha o outro melhor do que você. Isso é humildade, é considerar o outro em honra. Aleluia! No capítulo 1, Paulo diz que Cristo deve ser honrado em primeiro lugar. Mas agora Paulo coloca o outro acima do eu.
Ou seja, uma pessoa humilde, ela não tem sede de fama. Uma pessoa humilde, ela não canta diante do espelho dizendo, quão grande és tu. Que tem gente que é assim, né? Fica na frente do espelho cantando, quão grande és tu. Não, a pessoa que é humilde, ela fica na frente do Senhor falando, Senhor, o Senhor é que é grande. Considere o outro superior a você mesmo. Esse irmão aí é superior a você. Humildade é isso, é honrar o outro, não desprezar o outro, né? No reino, o maior é o que serve e não o que é servido. Deus está vendo, irmãos, como a gente está tratando as pessoas, como que a gente está falando com as pessoas, achando que o outro é pior do que a gente porque ele errou, porque falhou. Que isso, irmãos? Ele continua sendo superior a você. Ah, pastor, mas não é justo. Pois é. Não foi justo também Jesus morrer no seu lugar na cruz, né? Mas ele morreu. Não foi justo Jesus tomar o nosso lugar, mas ele tomou. Então é justo a gente perdoar e a gente considerar os outros superior a nós. Isso é humildade. Segundo lugar, como é que a humildade se manifesta? Aí eu entro no versículo 4, né? Buscando o interesse do outro com solicitude. Eu vou repetir. Buscando o interesse do outro com solicitude. Não tenha cada um em vista, olha, agora eu falo daquele jeito que eu falei, né? Em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, por favor, não olhe só para as suas necessidades. Não olhe só para as suas necessidades, olhe também para a necessidade dos outros. Seja solícito em ajudar o outro, irmão. Tem alguém perto de você precisando de ajuda. Entende? A igreja de Filipos era uma igreja multirracial. Lá tinha a Lídia, que era uma empresária, tinha um carcereiro, um oficial romano, e tinha uma jovem escrava da classe baixa, que foi liberta. Então, nessas condições, não era tão fácil ter a unidade. Cada um buscava o seu próprio, podia buscar o seu próprio interesse, mas eles não, eles ajudavam uns aos outros. No mundo, cada um olha primeiro para o que é seu. Cada um pensa primeiro em si. As pessoas não têm atenção para a necessidade dos outros. Os interesses dos outros estão fora do seu campo de visão. Por isso no mundo não tem verdadeira comunhão, irmãos. Por isso no mundo só tem medo e autodefesa do outro. Mas Paulo está dizendo o seguinte, que nós não temos que esquecer as nossas coisas, mas temos que lembrar dos outros. Olharmos com preocupação para a necessidade dos outros. Deus te deu tempo, te deu recurso, te deu energia, capacidade suficiente para ajudar não só você, mas os outros. Isso é a humildade. A humildade se manifesta honrando o irmão, considerando-o superior a mim, e a humildade se manifesta sendo solícito com a necessidade dos outros. Irmãos, esse é o estudo de hoje. A nossa conexão vai cair em 30 segundos, porque o tempo já se esgotou. Mas eu quero te pedir, por favor, eu vou voltar automaticamente no próximo live agora, daqui a pouquinho. Quando eu terminar aqui, eu já entro numa nova live. Sabe por quê? Depois do estudo esse, a gente não pode terminar sem orar não, gente. Depois de um estudo como esse, a gente não pode terminar sem pedir a graça de Deus, o Espírito Santo, que venha trazer unidade na igreja, unidade nas nossas vidas.